Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente eu gostaria de perguntar pra vocês se vocês estão gostando dos Mad Vlogs. Continuo? Sim ou não? Seguinte, vocês coloquem aqui no comentário pra mim. Seguinte, quem quiser me seguir no Instagram, tá aqui no Instagram, igor.dicas. E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês. Como eu agora tô, tá na correria, época de prova de imuno, prova de histologia, prova de anato, prova de tudo. Tá muito cheio de prova. Mas eu não quero deixar de trazer vídeos de dicas pro Enem, né? Tipo assim, eu tô pensando em fazer o seguinte, quando tiver prova perto, eu trago dicas. Quando não tiver muita prova, eu trago... a pessoa vem gravar com o chiclete na boca. Eu trago... vlog, porque o vlog demora pra editar, sabe? Tipo, apesar de se fazer todo dia um pouquinho, tem que juntar todos os vídeos, aí bota edição, isso, aquilo, arruma o áudio, arruma a iluminação. Então, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo de linguagens e humanas. Eu resolvi trazer essas duas áreas junto, porque não sei se eu vou ter tempo pra conseguir fazer um vídeo de cada vez. E também porque as duas são muito parecidas em relação na realidade, é toda a prova do Enem. O que você tem que saber? Interpretar, saber ler, raciocinar, entender o que o enunciado pede, voltar no texto. Na realidade, é bom tu começar pelo enunciado, aí depois tu vai pro texto, lê o texto já com o embasamento que você teve no enunciado. Dicas que eu dou pra vocês. Bom, minha nota de linguagem foi 650, uma nota relativamente baixa, não foi tão alta. Em humanas foi 715, 720 por aí. Também não é uma nota muito alta. Eu acertei, mas por incrível que pareça, eu acertei 35 de humanas e 32 de linguagem. Ou seja, não foi uma nota assim relativamente baixa. Só às vezes era 30 questões de matemática, já tirou 800. Então, tipo, por isso que eu falo que matemática vale mais. Enfim, em relação a essas duas provas, eu acho que é importante começar por humanas. Você faz a redação, aí depois você vai para humanas, depois você vai para linguagens. Por que isso? Porque a linguagens, não sei como é que tá, não sei se está mudando, mas linguagem sempre teve um pouco de pontuação um pouco menor, sabe? Então, se você acertar 35 de linguagens ou 35 de humanas, vai ter diferença de nota, vai ter diferença de em torno de 100, 150 pontos. Então, comece por humanas. Eu fiz um resuminho aqui. E já gostaria de agradecer o Grupos Exatas e o Chique Games, que eu peguei de lá essas informações. Eu vou até deixar aqui no link e também vou trazer aqui, eu vou colocando aqui pra vocês o que eu peguei. Bom, eu dividi humanas em História, Geografia, Filosofia e Sociologia, e linguagem ficou linguagem mesmo. Eu vou trazer pra vocês o top 5, ou às vezes top 6 das matérias que mais caem, tipo, os conteúdos que mais caem por área. Bom, começando por história, já vou colocar aqui. O que mais cai em história dentro da área da humanas no Enem é a história do Brasil. De 2009 a 2017 teve 82 questões. Então cai muita coisa sobre o descobrimento do Brasil, sobre repúblicas, sobre tudo que envolve o Brasil. Getúlio Vargas cai bastante também. Então, ditadura, cai muita coisa de ditadura. Então tem que focar nessa parte. Caiu em torno de 33 questões em história contemporânea. E em história moderna, 12 questões. Ou seja, história do Brasil, que já é bastante coisa. História contemporânea e história moderna deram 80% da prova. Ou seja, poxa, 80% da prova de história, né? Por exemplo, se teve 10 questões de história, na verdade são 15, deu 12 questões, é muita coisa, sabe? Então, vale a pena focar bastante nessas áreas. Ainda dá tempo de estudar pro Enem totalmente, assim, dá de fazer não extensivo, mas um semi-extensivo bem completo. E eu que aconselho vocês é a seguir esse tipo de que eu tô falando aqui, sabe? Tipo, dessas dicas de, poxa, tá chegando o Enem, daqui faltam em torno de... ainda faltam uns 6 meses, né, mais ou menos. Então... foca no que realmente cai, sabe? O que não cai muito, tu vai utilizar ali depois. E em geografia, vou colocar aqui. Tira um print, né?
De 2009 a 2017 caiu 27 questões de impactos ambientais. Na geografia urbana, em torno de 23. Na geografia econômica também, em torno de 23. Na agrária e cultural, em torno de 19 e 18. E em geopolítica, em torno de 12 questões. Esses 6 conteúdos que eu falei pra vocês deram um total de 70% da prova, mais ou menos. E eu acho, assim, em relação a humanos, o que eu sempre me dava mais, melhor, assim, era a parte de geografia. Gosto bastante de história, relativamente até gosto, assim. Mas geografia pra mim era mais legal. Até porque tem a parte do clima, entra uma matéria um pouco mais variada. Não é só uma história, não é só uma humanos, assim, entra um pouco de natureza, na parte de clima, na parte de biomas. Então, eu acho isso importante. Em relação à filosofia e sociologia, bom, história, geografia e português eu peguei no Dick Games. Filosofia e sociologia, que não tinha uma repartição e também não tinha um número exato, eu peguei os top 5 lá do Dick Games. Eu falei Dick Games em cima, mas foi do Grupos Exatas. Grupo Exato eu peguei história, geografia e humanas. História, geografia e linguagens. E filosofia e sociologia foi no Dick Games. Bom, em filosofia, ética e justiça teve um torno de 21% da prova sobre ética e justiça. Natureza do conhecimento ficou com um torno de 15%. Democracia, cidadania e filosofia contemporânea em torno de 13%. E filosofia moderna em torno de 12%. Esses 5 conteúdos deram em torno de 75% da prova de filosofia na área das humanas. É bastante coisa. E filosofia é complicado de estudar. Na realidade, assim, humanas, linguagens, não tem fórmula para te decorar, não tem uma sequência exata, assim. Tem uma linha de raciocínio em relação à história a história, por exemplo. Mas é muito, assim, aqui, 1964. Tava tendo o quê? No Brasil tava tendo a ditadura. Mas não só no Brasil tava tendo ditadura, tava tendo outras coisas em outros países, então tem que fazer uma correlação. Tem que fazer uma correlação na Segunda Guerra com o Brasil, Segunda Guerra, Alemanha, Japão. Então tem que, tipo, tchum, não é só tchum, é tchum, sabe? Então, tipo, não é matemática que é exata, você tem que saber ali que a circunferência uma circunferência, não tem que saber o volume de um cilindro, não, gente. Que é um pouquinho diferente. E acho que a dica principal, tanto para linguagens e tanto para humanas, é a leitura. E melhorar na interpretação de texto. Como é que melhorar na interpretação de texto? Eu era ruim. Na primeira Enem que eu fiz, eu acertei 16, 15 questões de linguagens. Então, não sei porque eu botei um chiclete na boca. Enfim, mas em relação a linguagens e humanas, é leitura, é treinar a tua leitura, o teu, tipo assim, porque quando começa a ler, tudo bem, tu vai lendo ali e tal, mas daqui a pouco tu começa a melhorar, assim, na velocidade, aí tu lê mais rápido, tu entende, do mesmo jeito demorando a ler, que demorava, assim, se demorava 5 minutos pra fazer, agora 2 minutos, 2 minutos e meio, tu consegue fazer a questão, tu tem até 3 minutos pra cada questão, então é meio complicado. Em relação a essas 2 matérias, eu gostava sempre de fazer as imagens, as questões com imagens primeiro, que eu achava um pouco mais fácil. Eu gosto mais de gráfico, gosto mais, então eu achava um pouco mais tranquilo. Mas eu não recomendo fazer tudo de imagem, porque as questões de imagem são um pouco mais tranquilas. Então faz um pouquinho e depois faz mais um pouquinho. Aí eu esqueci de colocar aqui, ó, vou deixar filosofia e sociologia aqui, o que mais cai. Bom, em relação à linguagem, em torno de 147 questões de 2009 a 2017 foram sobre interpretação de texto. Então, vamos estudar linguagem. Vamos estudar... vamos ler. Em relação à literatura, caiu em torno de 110 questões, então foi bastante coisa. Só essas 2, só a interpretação de texto, que não tem matéria nenhuma, é só leitura e treino. E literatura que tem, modernismo, pré-modernismo, romantismo, tudo isso aí foram em torno de 110 questões. Só essas 2 matérias dão 90% da prova de linguagem. Gramática ficou com 34 questões, então, mas assim, a gramática é bom mais para... Eu estudei mais gramática para redação do que para prova de gramática do Enem, porque tem pouca coisa.
Gêneros literários, assim, tá como gêneros aqui em torno de 20 questões. E linguagens, não sei que é linguagens, mas eu acho que... Bom, foram 18 questões. Tem a parte de que cai bastante, sempre cai umas 2, 3 questões. Aquela parte, tá, tipo, deve ser da figuras de linguagens, que sempre cai. E as funções de linguagem, função poética, função apelativa, função que entra o receptor, e as figuras de linguagem, que entra o pleonasmo, a cacofonia, pleonasmo, não tô lembrando mais nada, já tô lembrando só o processo coronoide da mandíbula. Mas ainda assim, pleonasmo, hipérbole, essas coisas assim, acaba entrando um pouquinho também, em torno de 1, 2 questões, 3 questões no máximo por Enem. Bom, gente, que teria de... pra vocês tirarem foto. E o que eu digo pra vocês em relação a essas 2 matérias mosquito aqui, treino. Treinar, assim como matemática, que tem essas fórmulas, tem pouco texto, mas tem que se treinar a questão, fazer exercício. Aqui tu vai ter que fazer o mesmo para linguagens e interpretação de texto. Vai ler, vai resolver questões, vai resolver todas as questões que tem no Enem de interpretação de texto. Depois você vai para o Enem PPL. Depois você pega a interpretação de texto que tem na internet, pode desenhar questões de interpretação de texto, vai ter um texto e você vai ter que interpretar. Tentar ler bastante. E em humanas, uma coisa que me ajudou muito também é ver jornal ou ler. Eu gostava de ver muito o Jornal Nacional, que cai bastante coisa importante, que é a única coisa que presta na Globo. Mas eu gostava muito de ver o Jornal Nacional, o Jornal do Almoço. Não é o Jornal do Almoço, é o Jornal Hoje. Também é muito bom, que na verdade é uma repetiçãozinha, sabe? Ou assiste um, assiste o outro, já tá bom. Que é muito importante pra parte de atualidades. Cai muito, muito mesmo. Teve questões que eu só sabia, tipo, vi no jornal, é isso. Bem tranquilo de resolver. E também é importante pra redação. Geografia entra a parte de atualidades também, mas tem a parte conteudista. Então, cai muito sobre impactos ambientais. Em relação à história, também cai muito sobre guerras, sobre conflitos, sobre grupos políticos, assim. E a atualidade sempre tá ali. Filosofia e sociologia cai muito em relação ao respeito ao próximo, em relação à justiça, à ética, justiça. E cai muita coisa em sociologia do mundo do trabalho, sobre toyotismo, fordismo, cai muito com esse marxismo. Não que sejam parecidos, mas cai. E linguagens é aquilo ali, né? Tipo, interpretação, literatura, romantismo, pré-modernismo, todas essas coisas aí, de linguagens. Eu acho que era isso, não quero me prolongar muito no vídeo. Gostaria de agradecer novamente ao Grupos Exatas e ao Tiki Games. O Grupos Exatas tem desde 2009 até 2017 todas as provas separadas por conteúdo. Então, só a filosofia e sociologia que é junto, mas já é de grande ajuda separar a sociologia e filosofia da área da humanas. E então, eu vou deixar aqui no link para vocês, o Grupos Exatas e também do GICS, para você dar uma olhada. E eu acho que estudando desse jeito e, tipo, às vezes o que tu pode fazer primeiro começar com as questões e depois ir pro conteúdo. E aí tu vê onde tu tá errando, onde tu não sabe. Focar nisso que eu falei, de focar no mais importante. Se sobrar tempo, tu foca o que não é tão importante. Em relação a resumos, eu acho que vale a pena investir uns 25, 35 minutos no máximo para fazer um resumo legal dessa parte. Não que seja importante saber que em 1964 estava acontecendo a ditadura, mas tu ter o contexto, sabe? Tu ter tipo assim, aconteceu isso, aí depois aconteceu isso. Tipo, ter uma linha cronológica. Tu não precisa saber a data exata que não vai ser cobrado. Qual foi o ano que aconteceu a ditadura? Não vai ser cobrado assim. Então, mas tu saber que em tal época aconteceu isso, e estava acontecendo isso ao mesmo tempo. Depois disso teve isso, saber o que aconteceu posterior e anteriormente àquele conflito, o que levou àquele conflito, quais consequências aquela guerra, aquele alvoroço geraram. Então isso é muito importante. E o Enem foca muito na parte de humanismo, né? A parte quer saber, tipo, sabe? E agora tá caindo muito sobre gênero sexual, assim, em relação ao respeito, em relação... Sempre cai. Negros, cai muita coisa sobre negros em relação ao preconceito, em relação à África, em relação a essa minoria, sabe? Cai muita coisa em relação à mulher também, que acaba sendo desvalorizada na sociedade brasileira, não só na brasileira como mundial.
cai sobre... minorias, né? Tipo, minorias resolve, tipo, tudo. Porque... tipo assim, eles focam no que é principal, sabe? Eu não cheguei a comentar sobre o que aconteceu em sociologia, mas é mundo do trabalho, ideologia, cultura e indústria cultural, meio de comunicação, tecnologia, cultura e massa e cidadania. Tá, mas já deixei ali eles ali em imagens, estão um pouco enrolados, Mas, gente, eu acho que é isso. Se você tiver alguma dúvida, coloquem aqui embaixo. O próximo vídeo eu tava pensando em fazer diferente. Eu vou trazer perguntas pra vocês. Não perguntas de conteúdo, mas assim, perguntas em relação. Vocês estão fazendo quantas redações por semana? Aí vocês vão responder. E assim que eu tiver um tempo, provavelmente no final de semana, eu vou pegar, tipo, fazer um questionário com 10 questões no máximo, assim. E vocês, 1, 2, 3, vão respondendo. E eu vou falar pra vocês se tá bom, o que precisa melhorar. Como se fosse, assim, um professor virtual ali que ajuda, tipo... um coaching pra ajudar vocês. E eu acho que isso vai ser interessante, vai ter uma comunicação entre a gente. Então, gente, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um curtir. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito ainda. Compartilhe com seus amigos e é isso. Boa sorte na sua trajetória. Tchau, tchau.